Olá, me chamo Elaine e juntamente com as demais participantes da equipe, iremos apresentar o trabalho intitulado Ehrlichiose leishmaniose em cão, relato de caso, com uma atividade prática supervisionada. Bom, e começando o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a ehrlichiose. E o que é a ehrlichiose, né? A ehrlichiose ela se designa por ser uma doença altamente infecciosa, transmitida por carrapato, causada por um parasita intracelular obrigatório, a Ehrlichia. A Ehrlichia é uma bactéria gram-negativa de ordem Rickettsialis, pertencente à família Anaplasmataceae, do gênero Ehrlichia canis, que também se caracteriza por ser pleomórfica. Bom, e a transmissão dessa doença, ela se dá por meio de um vetor, que é o carrapato, Rhipicephalus sanguineus, mais conhecido também como carrapato marrom. E de uma forma bem resumida, a patogenia se dá por meio de um vetor ao ser contaminado pela bactéria e ao fazer o seu repasse sanguíneo no animal, a Ehrlichia canis se dissemina pela corrente sanguínea e invade algumas células de defesa, como os macrófagos, que estão localizados no fígado, baço e linfonodos. Com isso, um processo inflamatório é iniciado, que se culmina em um aumento desses órgãos e que aí irão aparecer os primeiros sinais clínicos da fase aguda da doença, que são a hepatomegalia, a esplenomegalia e a linfoadenomegalia. Esses macrófagos infectados são transportados pelo sangue, que acaba atingindo outros órgãos, como pulmões, meninges e rins. Nesses órgãos, essas células infectadas se aderem às paredes dos vasos, promovendo a vasculite. Esse processo inflamatório culmina na destruição de leucócitos, que pode levar a um quadro de leucopenia, e destruição de plaquetas, levando à trombocitopenia. A trombocitopenia tem como consequência a epistaxe, que é o sangramento nasal. E a transmissão, ela se designa ser transestadial, pois durante todo o processo da vida do carrapato, ele pode disseminar essa bactéria. Os sinais clínicos da erliquiose se dividem em 3 fases. A primeira, como sendo a fase aguda, que tem como sinais clínicos a febre, apatia, perda de peso, vasculite, petequias, uveíte, epistaxe e a linfadenopatia. Já na fase subclínica, o animal irá se apresentar aparentemente saudável, porém com altos níveis de anticorpos e a trombocitopenia. E na fase crônica, ele terá quadros de sangramento, supressão medular, pancitopenia, e nesta fase a letalidade é considerada alta. A erliquiose é a doença mais comum que você terá na rotina na clínica de pequenos animais. Porém, seus sinais clínicos são bem inespecíficos, podendo ser confundido com outras patologias. Mas o seu diagnóstico ele pode se dar por mórulas encontradas em células especializadas no esfregaço sanguíneo, por meio de testes rápidos, também, que comumente é o mais usado na clínica por ter um resultado imediato e ser de baixo custo. E a erliquiose também pode ser diagnosticada por outras duas técnicas, que é o PCR e o IFE, que é a imunofluorescência indireta, que são mais específicos, têm um alto poder no diagnóstico, porém é de pouca frequência na rotina e também por ser um valor alto. Bom, gente, dando continuidade que a Elaine já falou sobre Ehrlichia, vamos falar um pouco sobre leishmania. A leishmaniose visceral é uma doença causada pelo parasita Leishmania infanto, que tem como vetor o flebótomo Lutzomia longipalpis. Essa doença tem caráter zoonótico, ou seja, acomete humanos e cães, e, apesar de envolver outros animais, o reservatório principal são os cães. Pode passar. Diante disso, no Brasil temos 90% dos casos de leishmaniose da América Latina, sendo 3.500 casos por ano, o que representa 57% das infecções caninas em algumas regiões endêmicas. Esses dados demonstram que isso é um relevante problema de saúde pública
e que algumas medidas preventivas devem ser tomadas. A leishmaniose visceral canina tem sinais clínicos variáveis, ou seja, não específicos, sendo necessário, portanto, diagnósticos laboratoriais. Nas vias de diagnóstico, existem os sorológicos, como os testes rápidos, que são utilizados para levantamento de áreas endêmicas, e nas clínicas para descartar a LVC de outras doenças. Esse teste pode detectar infecções subclínicas em cães naturalmente infectados, porém não é recomendado como definitivo, uma vez que pode dar resultados falsos positivos em cães vacinados ou com doença do carrapato, por exemplo. Por consequência dessa acurácia insuficiente, pode acarretar na decisão de eutanásia de cães falsos positivos ou na manutenção com um tratamento para cães falsos negativos. Já no diagnóstico parasitológico, temos o imunocitoquímico, que conta com a observação direta do parasita, mas é impraticável em larga escala e tem baixa sensibilidade. Já no diagnóstico molecular, como o PCR em tempo real, existe a maior confiabilidade e vem sendo cada vez mais utilizado. Nessa técnica, conseguimos detectar com alta sensibilidade e alta especificidade. Aí temos o estadiamento da doença. O estadiamento é um sistema que classifica a doença em 5 estágios, com o objetivo de ajudar o médico veterinário a determinar a terapia adequada, formular um prognóstico e implementar etapas de acompanhamento para o manejo com o cão com leishmaniose. Em relação ao relato de caso, foi atendido em fevereiro de 2021 em uma clínica veterinária em Maracanã, UCE, um canino macho da raça Golden Retriever de 2 anos e 9 meses, com peso corporal de 33 kg, onde foi apresentado pelo tutor que o animal tinha anorexia, êmesis frequentes e fezes hemorrágicas esporádicas. Ao exame físico foi constatado aumento dos linfonodos pré-escapulares e mandibulares, aumento moderado do baço e sem dor na manipulação, a palpação, e não foi constatada a presença de ectoparasitas. Foram solicitados os exames de hemograma inicialmente sob a suspeita inicial de erliquiose canina, onde os parâmetros de eritograma e leucograma deram dentro da normalidade e o plaquetograma apresentou níveis de plaquetas abaixo da referência mínima, configurando assim uma trombocitopenia. A bioquímica sérica também foi solicitada, onde os parâmetros de ALT e creatinina apresentaram dentro dos limites de referência, sendo a creatinina quase no limite da referência máxima para o parâmetro. Sendo a trombocitopenia o único achado no hemograma, foi solicitado um exame parasitológico em aspirado medular, onde foram encontradas inclusões intraleucocitárias de Ehrlichia sp, confirmando positivo para erliquiose canina, porém foi encontrado também formas amastigotas de Leishmania sp, confirmando positivo o animal para leishmaniose. Foram solicitados também exames de ultrassonografia, onde foi constatada a presença de uma hepatomegalia leve e moderada com hepatite aguda discreta no fígado, uma colite leve, pancreatite moderada e uma esplenomegalia moderada acentuada. Diante do positivo para leishmaniose, foi solicitado um PCR quantitativo para avaliação de carga parasitária presente no animal e foram encontrados chegando ao quantitativo de menos de 0,2 parasitas por ml, negativando o PCR para leishmaniose. Mas como foram visualizadas as formas amastigotas no sangue periférico do animal, o animal foi considerado positivo sim para leishmaniose. Dando continuidade, agora falando sobre o tratamento, foram diagnosticadas tanto erliquiose como leishmaniose. Porém, optou-se por tratar primeiro a erliquiose, sendo o tratamento feito com antibiótico de eleição, a doxiciclina, de 200 mg, que foi dado um comprimido a cada 12 horas por 28 dias. Também o Epivet, 3 comprimidos ao dia durante 30 dias. O Glicopan Gold, 3 comprimidos também por 30 dias. E um protetor gástrico, o omeprazol, de 10 mg, um comprimido durante 28 dias com o animal em jejum.
Após esse tratamento da erliquiose, foi iniciado o tratamento para leishmaniose, onde foi administrado miltefosina 2%, 3,5 ml ao dia por 28 dias. Também o alopurinol de 300 mg, sendo dado um comprimido a cada 12 horas, isso de uso contínuo. O animal continua com esta medicação, porém tomando apenas um comprimido por dia. E também foi administrado durante 2 meses a domperidona de 10 mg, sendo um comprimido a cada 12 horas. Também foi indicado para o animal que use a coleira repelente de forma contínua e também repelentes tópicos. Quanto aos exames complementares, foram repetidos pós-tratamento, em que o leucograma e o eritrograma continuaram com todos os resultados dentro dos valores de referência. Já o plaquetograma, ele continuou com a trombocitopenia, porém o número de proteína total diminuiu e também a creatinina, que estava aumentada, diminuiu. Como considerações finais do nosso trabalho, a gente pode ressaltar que a erliquiose e a leishmaniose são duas doenças parasitárias de grande incidência e importância na clínica de pequenos animais. E o tratamento para essas doenças deve ser realizado conforme a orientação de um médico veterinário, sem interrupções, ou seja, você não pode interromper o tratamento pela metade, pois não vai surtir efeito. Por exemplo, no caso da erliquiose, interromper o antibiótico. E no caso da leishmaniose, a gente sabe que algumas medicações são de uso contínuo, né? Que o animal vai ter que continuar tomando essa medicação a longo prazo.